Então, a gente tem hoje muito helenismo, muito paganismo dentro do nosso cristianismo. Né? O helenismo teve uma influência incrível até no mundo muçulmano. Muito da cultura grega chegou até os budistas. É incrível como a influência de Platão, de Aristóteles, de Zenão, dos estoicos, Fala de um pouco, Epicuro. como é que você definiria o helenismo? Para a galera que está nos ouvindo. A tradução literal é viver como grego, pensar como grego. Tá. É uma espécie de uma cultura que seria a cultura... A ideia de Alexandre é que o mundo deveria ter uma cultura, a cultura dos gregos. Então, Alexandre, filho de Filipe II, treinado para ser um estrategista de guerra, um grande general, um grande rei, ele entende que a cultura dos gregos era superior a todas as outras. E ele vai levar a cultura de uma maneira a colonizar as pessoas com esses valores, né, que estão dentro de um gap, principalmente, essencialmente. A gente não pode determinar que seja só isso, mas principalmente nós estamos falando de Platão. No período que Deus se calou, surge o helenismo. Aqueles 4 séculos ali. Então, nós temos ali uma perspectiva muito gnóstica. Quando você vê o dualismo, essa ideia de sagrado e secular, que está muito presente na nossa teologia, onde espírito e matéria, eterno temporal, céu e terra, a gente faz muita separação de tudo. Deus não criou 2 mundos. A visão de 2 mundos é gnóstica. É o demiurgo, né, que fez o mundo material e que esse mundo material é ruim. A ideia de que a matéria é má, ela não é cristã, ela é pagã. Sim. Então, o mundo material é uma coisa ruim. Então, a terra é ruim. E Deus quer redimir a terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos, então, 3 eixos principais dentro desse pensamento. Nós temos esse dualismo, que é essa separação, onde política não se envolve com fé, ou ciência e religião não se misturam, onde esses mundos não se conversam. Nós temos ali um plasticismo, que é o conceito de cosmos. O mundo jaz no maligno, não é a Terra, é o sistema. O cosmos é o sistema político, econômico, social e religioso, que está sendo substituído por justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Então, quando fala o mundo jaz no maligno, não está falando de natureza, não está falando de árvore, não está falando Nada de grama, disso. está falando do sistema mundano. E mesmo Jesus, quando disse que o meu reino não é desse mundo, ele está falando que ele não tem nada a ver com Herodes, com Césares, com Tibérios. Sistema. O Império Romano. Ele não tem nada a ver com aqueles valores. Aquele império vai cair em 476. E das cinzas dele vai surgir o mundo ocidental. O que nós chamamos hoje de período medieval é o período onde muita coisa que a gente tem e que se solidificou foi gerada. As universidades surgem no período medieval. Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, os trovadores, o amor romântico. Eu sou um medieval, né? Esse período, a gente divide o mundo entre mundo antigo, né, mundo medieval, mundo moderno e mundo contemporâneo. E as pessoas tentaram demonizar esse período da Idade Média. Nós queríamos Game of Thrones sem Jesus, sem a cruz, sem igreja. Como pode? Nada até hoje foi capaz de retratar o que de fato foi o mundo medieval, que foi um mundo de consolidação de muitos princípios, onde os índices de criminalidade eram baixíssimos, onde histórias incríveis foram construídas, né, que a gente poderia aqui passar um bom tempo falando sobre esse período. Surge o mundo contemporâneo, o mundo moderno, que expulsa Deus da sociedade. Aí nós temos uma figura, Epicuro. O N.T. Wright diz que quem inventou a modernidade foi Epicuro. Nós convidamos Deus a sair das universidades, sair do governo, sair da política, sair da economia, sair da sociedade. Nós dizemos, nós não queremos mais você aqui. Nós queremos um mundo sem Deus.
Nós queremos um Estado laico. Estado laico não é Estado sem religião. O Estado laico é onde você pode ter a sua religião a despeito do que seja e ter a liberdade para exercê-la como quiser, fazendo a sua oração, até mesmo em lugares públicos. Por que não? Enfim, nós temos então essa visão classicista, né? Essa maquiagem, onde coisas horríveis parecem muito bonitas. E, por fim, nós temos uma visão fatalista, estoica, onde o destino se torna um Deus, onde coisas são inevitáveis, onde as coisas são cíclicas. O tempo... Já viu aqueles filmes do tempo? Você tenta mudar a história, você sempre volta para o mesmo ponto. Você está preso num loop. Uma rodinha de hamster. É a roda da história, né? A história, ela tem um fim. Daí vem o conceito iluminista do fim da história, que vai se tornar um conceito bolchevista. O fim da história é a ideia de que a história tem forças inanimadas e anônimas que controlam e estão sendo conduzidas. E se você se opuser a isso, você tem que ser retirado. Foi isso que os revolucionários do Reino do Terror da França fizeram, matando milhares de pessoas. Todos os dias, pelo menos 100 pessoas guilhotinadas. Morreu mais gente, alguns meses, no período entre 1793 e 1794, do que em toda a Inquisição Católica de alguns séculos. Morreu mais gente nas mãos de Stalin, no período dos seus Holodomors, né, que foi matar de fome os ucranianos, cercando e não deixando nada entrar, do que em todas as guerras religiosas da história. É mesmo. Comunismo, nazismo, iluminismo, positivismo são religiões. Já dizia Eric Voegelin, já dizia Christoph Dawson, os deuses da revolução. Então nós temos o fatalismo, essa ideia de que as coisas têm que acontecer daquele jeito e não podem ser mudadas. Quando a Bíblia nos propõe a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, e o maior poder que Deus nos deu foi o poder de escolher. Escolha, pois, a vida. Decidir, escolher, é tão poderoso que muda a sua estrutura intramolecular. Você tem um código genético, deixa eu beber água. Você tem um código genético zipado. E quando você escolhe, você modifica-o interiormente. Você não é a mesma pessoa que nasceu. Você está em processo de modificação constante. Para o bem ou para o mal. Todos nós estamos nos transformando.